Quando eu estava pesquisando sobre essa série, eu encontrei um artigo que dizia: todo homem de meia idade sonha em ser agarrado por uma garota adolescente. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, o seu amante digital favorito. A menos que você me considere seu irmão, daí vamos parando por aí. Presença de Anitta. Se você está entre o povo da alta cultura que celebra as obras brasileiras, ou entre os noveleiros, talvez você já tenha ouvido falar nesse nome. Presença de Anitta é uma adaptação da Rede Globo de um livro, de 48. Poucos anos depois, em 55, Lolita seria lançado. E eu acredito que as adaptações para o cinema de Lolita tenham influenciado essa adaptação do livro de Presença de Anitta. Porque vocês vão notar que tem muitas coincidências. A história em si não é muito parecida, e eu devo dizer que eu gosto bem mais de Presença de Anitta, mas tem símbolos e outros signos evocados constantemente, além do arquétipo da Lolita, que são presentes nas duas obras. Devo dizer que também me lembra bastante as obras de Nelson Rodrigues, mas a gente vai chegar nesse ponto. Antes da gente começar a análise da série, eu preciso dizer uma coisa. Eu vou comparar sim a Lolita, eu vi os 2 filmes, comecei a ler o livro, mas nunca terminei. O filme de 97, especificamente, está muito vívido na minha memória. Eu acho que eu tenho um bom entendimento da história para poder compará-las. Mas o que eu queria dizer mesmo é que teve uma época que eu fiquei obcecado por esse filme de 97. O pior momento para se estar obcecado, porque foi quando eu sofri grooming. Então eu acho que eu entendo profundamente a história. E vou deixar aqui a minha visão para vocês, mas eu não quero ver comentários defendendo que os filmes de Lolita não romantizam a história, porque romantizam sim. É impossível não romantizar uma história que é contada pelo ponto de vista do pedófilo, já que ele mesmo não enxerga os nuances e coisas horríveis que ele está fazendo. Para ele é uma história de amor. Mesmo que você ache que tá ok, a história não é romantizada, porque no final mostra como que ela ficou, e isso já é um choque de realidade, não sei o quê. Pelo menos visualmente é tudo um lindo romance de verão, por boa parte da história. E é por isso que essa estética foi aplicada em outras coisas, como por exemplo Lana Del Rey e Melanie Martinez, porque esteticamente é lindo. Eu acho que isso sumariza bem o que eu penso da história de Lolita. Mas vocês não vieram aqui pra isso, né? Vocês vieram pra Anitta. Então, vamos pra história. A cena de abertura é um tiroteio nas ruas de São Paulo que nos mostra como a família do Fernando, que é o protagonista, tá desensibilizada à violência. E tão meio fartos de São Paulo. Como diz o poeta, eu ando com Césio na mão, mas pra São Paulo eu não vou não. A família do Fernando é composta pela filha adolescente dele de um outro casamento, Luísa, que é uma típica adolescente revoltada. E a madrasta dela, que é a Lúcia, uma mulher bem chata, que fica corrigindo o português das pessoas várias vezes nesse primeiro episódio e nunca mais faz isso. A Luísa também tem um irmão caçula, o Luiz, que é filho da Lúcia com o Fernando desse casamento de agora. E também somos apresentados a irmã mais velha da Lúcia, a Marta, que veio convidar eles para irem passar as festas de final do ano na fazenda da família, numa cidade de interior. A primeira cena que a gente tem mais intimista do Fernando é ele desenhando uma garota pelada. Antes teve uma cena breve do Fernando com um amigo dele, onde a gente pode concluir que ele não é mulherengo por essência, nem aquele tipo de homem de novela que tá doido pra trair a esposa com qualquer uma.
Ali na empresa, o Fernando é zoado por estar desenhando uma garota pelada e um dos colegas de empresa dele fala: "Bom, Nem mulher isso é, né? É uma menina com esse corpo." essa frase tem tantas camadas que eu vou só deixar ela aqui mesmo." A Lúcia fala pra Marta que, no fundo, essa viagem é sim pra tentar salvar o casamento dela. Ela vai dizer isso mais algumas vezes, mesmo que ela fale de um jeito meio hesitante agora no começo. Enquanto o Humbert Humbert de Lolita é um professor de literatura francesa, o Fernando é arquiteto e escritor. Perceba como, de fora, parecem homens inteligentes e delicados, com uma alma poética. Só que, na verdade, o Fernando é um homem extremamente bronco, grosseiro e desinteressado de tudo da sua vida. Esse desenho dessa garota nua, ele já fez várias vezes e ele busca um rosto para ela. Ele tá procurando uma musa inspiradora que lhe traga de volta a vontade de viver. Ele até diz pra esposa isso: "Me falta tesão para viver." E é verdade, uma pessoa sem energia, desmotivada e desinteressada vai ter pouquíssimas chances para criar alguma coisa realmente boa, porque o esforço de criação, ele precisa que você esteja pleno para conseguir. Ou você vai estar só redirecionando toda a sua energia de mantença para criar produtos da sua mente, o que é igualmente exaustivo. A gente vê toda a família reunida de carro indo para a fazenda e descobrimos nessa cena que, além de ser um merda, o Fernando também é um péssimo pai. Ele surta e xinga a Luísa para o carro no meio da rua só pra gritar com ela porque ele caiu numa provocação super infantil da garota, que já tem praticamente 18 anos. Sim, a Luísa é uma chata, uma ingrata e uma criança birrenta, mas ele é o adulto da história. Não tem por que fazer esse constrangimento de parar o carro na rodovia pra xingar ela. Enfim, ninguém nessa família tem estrutura emocional pra qualquer coisa. A abertura da novela é meio que genial, mano. Tá tocando a tal da "Não me quitte pas" e quer dizer "Não me deixe". E a gente vê a Anitta brincando toda sapeca numa casa de bonecas enquanto escreve seu nome no vidro e tudo mais. É bem simbólico. Tem outras músicas francesas na trilha, enfim. Eles chegam na casa de fazenda, que é bem bonita, e é humilhante demais como a Lúcia Helena tá constantemente se contorcendo pra agradar o marido dela, e ele tá totalmente desinteressado em qualquer assunto que ela possa trazer. Ela incentiva ele a tirar esse tempo das férias pra escrever o livro que ele tanto quer. Porque se ele escrever esse livro, ela acredita que ele vai ser o homem mais feliz do mundo. E isso vai fazer dela a mulher mais feliz do mundo. Basicamente, isso diz pra gente que a felicidade dela tá condicionada ao estado emocional do marido. O que acontece em muitos casais, mas é extremamente paia. A personalidade da Marta, a irmã mais velha dela, é ser racista. Tipo, já nesse primeiro episódio ela solta umas 4 ou 5 falas racistas. E o garotinho, o Luiz, ele fala: "Pô, meu professor falou que falar isso é muito feio." Ela dá uma risada e foda-se. Crítica social foda. Nesse começo de episódio já dá pra saber que essa série não vai ter medo de falar coisas, digamos, moralmente questionáveis. Não é uma série politicamente correta, que eu acho muito legal. Porque esses temas precisam ser abordados e fazer isso nesse contexto da novela é bem legal. Não é porque tem um personagem falando várias atrocidades racistas que é uma novela racista, já que todo mundo ao redor reconhece que ela tá falando merda. A próxima cena é muito boa. A família vai visitar o pai da Lúcia no casarão. Eles são muito ricos ali porque o pai dela já foi prefeito algumas vezes. Mas agora ele tá velho e senil e nenhuma das filhas tanca ele. A única que mora ali por perto é a Marta, que ajuda a gerenciar as coisas da família. E esse velho, ele começa a falar como o Fernando devia parar com essa coisa de literatura, ou mesmo com arquitetura, porque as duas coisas são coisa de viado. Mas ele também fala que o uniforme da mulher é o avental, e se lamenta de ter tido 3 filhas mulheres e nenhum homem para cuidar do seu legado na política. O Fernando, de todas as pessoas do mundo, chama ele de machista e ignorante,
E daí a briga vai escalando e o velho chama ele de encostado, morto de fome, os cacete. O Fernando surta e diz que essa cidade inteira é uma merda e que eles vão voltar pra São Paulo hoje mesmo. O Fernando sai andando pela cidade pra esfriar a cabeça, ele faz isso direto, como se fosse uma criancinha de 5 anos que não consegue se regular emocionalmente, precisa sair correndo e chorando pra se esconder no quarto. E ele é abordado por uma cigana. Essa cigana, ela é meio que um token do destino na história, porque a personagem da Anitta é obcecada em destino e achar que tudo tá escrito e ficar vendo coincidências nas coisas. Tem uma outra história que usa ciganas para montar o seu rumo, que é Hilda Furacão. Eu quero muito falar sobre essa novela também, em algum momento vem aí. O Fernando vai até um mercadinho, aonde ele escuta uma história sobre um sobradinho que fica na frente, sobre como ocorreu ali um assassinato horrível, aonde uma moça recebeu uma navalhada do pescoço e o amante dela também foi de arrasta. Desde então, ninguém vivia naquela casa, porque todos os locais têm medo. Mas agora, parecia que uma nova pessoa chegou, Anitta. E a Anitta vê o Fernando lá da sacada do sobradinho, começa a fazer umas gracinhas e acaba derrubando um vaso de flor lá embaixo. Ela então desce e eles trocam algumas palavras. A Anitta convida o Fernando para entrar e ajudar ela com o transplante de vaso da florzinha. Esse homem, ele era a depressão em pessoa, mas assim que ele vê ela, ele fica radiante e super gentil. Episódio 2. A Anitta e o Fernando se dão muito bem, e ela conta pra ele que é muito empolgante pra ela estar nessa casa do assassinato que ela comprou justamente por causa disso. Enquanto isso, Lúcia e Marta conversam, e a Marta tenta convencer a irmã de ficar um pouco mais, porque apesar do temperamento do pai, ela quer juntar as 3 irmãs. Elas têm mais uma irmã, né, que é a Julieta, que é a mais nova das 3. A Lúcia e a Julieta são casadas e a Marta é viúva. A família sai para procurar o Fernando, mas não encontram ele porque ele tá dentro do quarto da Anitta, enquanto eles falam sobre o crime e ela parece fascinada com eles terem morrido de amor na sua casa nova, que respira amor pelos poros. Ela fala disso com um ar meio obsessivo e muito maravilhada. A Anitta tem total um ar melancólico, mas ela é muito simpática e alegre. Quando o Fernando diz que vai embora, a Anitta se faz de tadinha da Silva, dizendo que ele tem que voltar amanhã, e chega a chorar de emoção por causa da Cíntia, a moça do crime. O Fernando também fica maravilhado com essa história por um momento, porque o nome da personagem de uma das suas histórias é Cíntia, e ela também foi morta pelo amante. Anitta começa com a paranoia dela de que tudo é destino e tudo estava escrito. No dia seguinte, a Lúcia contrata um homem preto para trabalhar na sua fazenda. Ela só tem empregados pretos, na verdade. E parece ficar bem interessada no moço. Isso me lembrou bastante Bonitinha Mais Ordinária, que eu já cobri no meu vídeo de Nelson Rodrigues, mas também me lembrou algumas personagens de Chica da Silva, que têm discurso abertamente racista, mas fetichizam homens pretos. Não adianta vir falar pra mim que isso é recorte da época, porque em ambas as obras os outros personagens acham isso muito paia. Anitta recebe em casa, de toalha, o rapaz que trabalha na vendinha da frente, o José, e faz uma lista de compras que ela quer para sua casa nova. Ela também tira a toalha para mostrar para ele o que tem debaixo. A Anitta tem 19 anos, ou ela tá mentindo e tem 18, mas o José é menor de idade. Mesmo ela tendo 18 anos, ela é claramente o arquétipo total da Lolita, jovem, alegre, brilhante e muito vulnerável emocionalmente, mas também fisicamente, porque ela é sozinha. Então falar que ela já tem 18 anos, tá tudo bem, é meio que tipo falar: "Não, essa fada aqui que parece uma criança tem 300 mil anos de idade, gente, tá tudo bem. Ela só se comporta como uma criança e fala gemendo". Eu devo dizer que a Anitta é bem dúbia na questão do jeito que ela age. Ela é uma personagem extremamente complexa e muitas coisas que ela diz parecem ser mentira ou, na verdade, são mais complicadas do que do jeito que ela colocou. Tem momentos que a Anitta parece super madura e tem uns papos muito cabeça, mais do que o Fernando, mas em outros momentos ela é extremamente infantil e manhosa, e demonstra até uma certa imaturidade emocional.
Ela mostra para o José uma outra obsessão sua, uma estátua de uma dançarina de flamenco que se chama Conchita, que ela ganhou do seu primeiro amante, Armando. Naquele encontro na noite anterior, a Anitta passou a mão no isqueiro do Fernando, que tá com ela agora, meio que obrigando ele a voltar lá, nem que seja só para pegar o isqueiro. O que ela não sabia é que esse isqueiro é extremamente importante para ele, porque foi o primeiro presente que ele ganhou da Lúcia. E o Fernando e a família acabaram passando a noite ali mesmo, porque realmente estava chovendo muito para pegar a estrada. O José descobre que de uma janela específica do mercadinho dá para ver a janela do quarto da Anitta e assiste ela dançando de calcinha. Só que de manhã a chuva ainda não parou e o Fernando e a família decidem ir de carro e acabam derrapando e tendo um acidente. Enquanto isso, a Anitta tá tendo um sonho conturbado que faz parecer que eles têm algum tipo de ligação. Eu não shippo esse casal nem fudendo, o Fernando é extremamente nocivo pra Anitta, mas eu confesso que eu amo essa tropo de amores kármicos, de vidas passadas e destino, e não importa o quanto você tente fugir, você vai ter que lutar contra esse sentimento super intenso. Episódio 3. A família toda vai pro hospital, mas quem se fudeu mesmo foi a Lúcia Helena. E a gente vê uma montagem dela toda desgraçada num raio-x de exame, enquanto a Anitta tá conversando com o José e fazendo um bolo. Só que a Lúcia Helena nem tá tão mal assim, mas o Fernando acaba aceitando ficar na cidade por mais uns dias pra ela se recuperar, porque ela não ia poder viajar. Ela tá usando cadeira de rodas e tudo mais. E a Anitta defende o direito das pessoas de comerem bolo quente. Eu amo bolo quente. Pena que dá dor de barriga. Daí ela começa a gostar de constranger o José, perguntando, e as namoradinhas? Ele não tem e nunca teve. Daí ela fala que ele deve continuar assim, puro, digamos. Até que ela resolva lhe dar uma chance e tasca um beijo no menino. Essa cena é desconfortável, porque o José é um menor de idade. Tudo bem, eles têm idades próximas, ele não é tão criança assim. E ele é um menino, então muita gente vai ficar tipo, nossa, que sortudo, quisera eu. Quando na verdade ele tá tendo os seus limites desrespeitados, isso é muito paia por parte da Anitta. Fernando e Anitta pensam um no outro e ele desenha aquele mesmo desenho dela de costas, pelada, não sei o quê. E a Anitta logo descobre que o José pode ver ela da janela do quarto e ela acha isso super fun, fresh and cute. E começa a se mostrar pra ele de vez em quando. À noite, o Nando não aguenta mais e vai visitar a Anitta. Episódio 4. Assim que o Fernando entra no sobradinho, o dono da venda vai para aquela janela específica e ele e o José ficam espiando. Novamente, isso me lembra muito o Nelson Rodrigues, com aquele negócio dele de ser o menino que olha na fechadura, não sei o que lá. Dessa vez o Fernando não tá tão hypado assim quanto antes, ele já tá um pouco mais comedido. E tentando se fazer de difícil. Mas logo ele já vai se abrindo pra ela e ela consegue até tirar um sorriso dele. Eles trocam um papo muito estranho de que ela tem idade pra ser filha dele e ele tem idade pra ser pai dela, e segundo as intenções, e a Anitta acha isso tudo muito legal e divertido, e ela ama quando ele conta sobre a família dele. A Anitta começa a mencionar cada vez mais o Armando, o primeiro amante dela, e quando ela tá lembrando dele, ela ri e começa a chorar. Ela diz que ela fica meio emotiva com as memórias. Fernando também acha que a Anitta lembra alguém, uma aluna que ele teve. Enquanto isso, a Lúcia tá agoniada com a falta do Fernando, que tá até altas horas na rua, e encontra o desenho dele no escritório e um pouco da sua escrita, aonde ele fala que quer ansiosamente viver um grande romance tórrido. E daí ela já começa a sentir as dores de corna, mas vai piorar bastante. Enquanto isso, Anitta e Nando estão comendo um sanduíche na cozinha. Ela adora sanduíche também, toda hora ela mete um sanduíche. Anitta insiste muito pro Fernando se envolver com ela, falando que ele não vai se arrepender e não sei o que lá. E dessa vez a gente escuta de novo "Não me quipa", só que numa voz masculina, porque é o Nando cedendo pra ela. Enquanto isso, o José vê tudo da janela. As cenas de coisas de gente boa tem muita nudez, só que elas são bonitas, são esteticamente apresentáveis e é mais uma cena sensual do que um rolê explícito, violento, cru. Além disso,
A Anitta tá quase sempre só de calcinha ou pelada. Tem uma hora que você já tá acostumado, é até esquisito ver ela de roupa. Enfim, eu achei que as cenas não são tão desgraçadas assim da cabeça. É uma coisa mais pra ser bonita e romântica novela, né? Mas hoje em dia elas seriam vistas como explícitas, sim. Enquanto isso, as irmãs da Lúcia confortam ela porque ela tá muito abalada e no chilique, porque ela acha que o Fernando já encontrou um novo amor. E é verdade. Após o culto, o Nando diz que eles não deveriam ter feito isso e a Anitta fica muito mal e diz que tá de mal pra vida toda. E ele fala que seria melhor pra ela e ela fala, você não sabe o que é melhor pra mim. Ora, se não é mais um personagem do Zé Maier sendo um fuckboy com zero discernimento sobre responsabilidade afetiva. A Anitta volta a falar do antigo namorado dela, o Armando, e ela fala que começou a se relacionar com ele quando ela tinha 11 anos e ele 60. O Fernando fica passado e ela fala, a minha vida é assim mesmo, cheia de absurdos. Antes que o Fernando vá embora, a Anitta apronta e deixa o perfume dela bem marcado na roupa dele de propósito. Depois ela se faz de total boazinha, dizendo que tudo bem eles serem só amigos. Quando o Nando chega em casa de manhã, ele toma uma bronca geral, só que ele é super grosseiro e fala, se eu soubesse que seria assim, eu nem tinha voltado pra casa. Ele vira tanto a situação e é tão manipulador que a mulher dele pede desculpas de estar duvidando dele. O Nando então melhora um pouco, já que ele conseguiu o que ele queria, né, virar a situação, e diz que se sente muito melhor, porque finalmente encontrou uma história boa pra contar. No dia seguinte, a nossa família de margarina perfeita vai até a pracinha e a Anitta se tornou melhor amiga da Luísa. Só que ela se apresentou como Cíntia, pra provocar ele ainda mais. E pra mim essa parte é muito satisfatória. Eu adoro quando a Anitta apronta e eu espero que ela acabe com a vida do Fernando pra sempre. Pessoal, vou entrar brevemente aqui mais uma tangente sobre Lolita e comparando as coisas. Então, se você só quer saber sobre a Anitta, pode pular. A Anitta provavelmente sofreu grooming, no mínimo. Com certeza abuso. E isso explica bastante o comportamento dela. Não justifica, só explica. Ela tem atitudes provocantes e até perigosas, mudanças de humor constantes e parece ter um distúrbio do senso de ela mesma. Fora que ela vem com uns papos malucos de vez em quando que faz a gente se questionar. Lógico, ela poderia muito bem ser uma jovem saudável mesmo tendo sofrido com isso. As pessoas melhoram, processam e encontram uma cura. Mas uma relação entre uma criança de 11, 12 anos e um adulto de qualquer idade jamais poderia ter sido saudável. E fica claro que ela ainda é super dependente dessa relação e que tem muitas feridas emocionais. A Anitta tem um negócio que ela sempre tira a seriedade das coisas. Para ela tudo é muito simples de se resolver, mas também tem momentos que tudo é o fim do mundo e super dramático. E ela fala que não gosta de falar do Armando, porque sempre fala dele fica na fossa, mas ela menciona o Armando toda hora, fica chato. E sempre que ela fala dele, a gente vê que ela não tá falando de um abusador, mesmo que ele seja um. Ela tem um tom de saudade, afeto. Nunca é um sentimento negativo da parte dela. Ela mesma provavelmente não entende a dimensão do que ela sofreu. Tudo porque era uma criança muito vulnerável. E pode ser controverso, mas eu acho que vítimas podem sim sentir coisas positivas em relação ao seu abusador. É normal as vítimas se acostumarem com estar vivendo junto a uma pessoa nociva. E isso não desqualifica o seu lugar de vítima. As pessoas têm nuances e podem acabar confundindo algumas coisas, ou verdadeiramente sentir coisas positivas mesmo entendendo o que sofreram. Esse Armando é um merda, o Fernando é outro merda, todo mundo que abusa das outras pessoas são merdas, mas às vezes esse foi o único conforto que ela teve na vida e por isso ela associa coisas positivas e isso dificulta o seu entendimento do que realmente aconteceu. Ela teve a sua infância inteira roubada e distorcida e isso modificou quem ela é hoje. A gente nunca vai saber como a Anitta seria se tivesse tido uma vida saudável. Ela é praticamente a caricatura da Lolita, no corpo de uma pessoa bastante atraente, mas bastante instável.
E eu odeio como nessas obras eles querem muito que a gente acredite que homens como Humbert são delicados, incríveis, fofos e artísticos só porque eles trabalham com literatura. Ou o Armando sendo pintor, ou o porra do Fernando sendo escritor e desenhista. Enfim, a gente lida com muitos arquétipos nessa história, tanto a do homem maduro que se encanta por moças mais novas aventureiras, quanto as garotinhas delicadas que no fundo são depravadas. Os dois estereótipos são perigosos. Mas eu vi esse filme de 97 tantas vezes que eu me lembro de boa parte das músicas, escuto algumas até hoje. Eu tenho detalhes visuais de cenas na minha cabeça e até decorei algumas falas. E uma das falas que sempre fica na minha cabeça é I was a daisy fresh girl, and look what you have done to me. que seria eu era uma garota margarida fresquinha e olha o que você fez comigo. What? Can we stop at a gas station? You can go anywhere you like. Well, I need a gas station. I hurt inside. Well, what'd you expect? I was a daisy fresh girl, and look what you've done to me. I should call the police and tell them that you raped me, you dirty old man. Ok, eu fui procurar essa cena no YouTube e tem o recorte dessa exata cena no YouTube e os comentários estão me matando, gente. Tem gente falando que toda vez que ela sorri ou dá risada depois de falar uma coisa absurda no livro é porque, na verdade, ela chorou. E tem gente descrevendo que ela chorou de dores intensas nessas cenas de falar isso e que o tom dela dando esse risinho e ele rindo junto e eles brincando é completamente uma distorção do Humbert e eu acredito que seja. Mas também eu acredito que seria normal ela falar isso brincando e eles brincarem de volta, porque quem já esteve em relacionamento abusivo sabe que você tem poucas chances de cutucar a pessoa e quando isso acontece você tem que rapidamente mudar de tom antes que tudo vá pro caralho. Aparentemente essa frase de que ela, toda vez que ela ri, na verdade ela tá chorando e ele distorceu a perspectiva, ficou famosa entre a fandom e agora é replicada milhares de vezes. Muitas pessoas dizem que assistindo o filme, elas têm a visão de que a Dolores estava gostando da situação. Assim como em Obsession, muitas pessoas defendem que não houve abuso, porque a Nick do desejo estava consentindo. Só que tanto a Nick como a Dolores não tem como consentir. A Nick porque ela estava possuída por alguma coisa, sem spoiler muito, e a Dolores porque ela é uma criança. Garotas nesse arquétipo da ninfeta, e eu vou falar essa palavra só dessa vez porque eu acho ela nojenta, são muitas vezes na literatura comparadas a flores e frutas, coisas que têm um momento certo para serem colhidas no seu ápice. Uma imageria que remete a algo no seu ponto mais belo ou mais delicioso, que tá ali esperando apenas para ser consumido antes que estrague. Consegue ver a comparação com a filosofia Red Pill? E vou além, digo que isso também remete um pouco à história do fruto proibido. A coisa que corrompe o homem porque ele não foi forte o bastante para resistir. E a flor que ela escolhe é justamente a margarida. Uma flor simples, bonitinha, fofa. É o que a Dolores era. Uma garota alegre, energética, fofa, brilhante, que foi colhida. A história quer muito que a gente ache que a Anitta é madura para sua idade. Ela gosta de música francesa velha, ela sabe cozinhar muito bem, ela mora sozinha e totalmente independente, e ela nem tem medo de deixar a porta aberta. Como eu disse, ela é perigosamente corajosa e minimiza todos os problemas. Outra coisa que acontece é aquele tropo do oprimido se torna o opressor. A Anitta meio que se torna a Armando do José.
Lógico que é uma comparação torta o que o Armando fez com a Anitta e o que a Anitta quer fazer com o José, né? Por várias diferenças da situação. Mas, repito, o fato dele ser um menino e não ser uma criança, mas sim um jovem, não minimiza totalmente o problema. E em nenhum momento ela força ele a nada, ela só desrespeita as barreiras dele constantemente. Então é meio que uma zona cinzenta. Mas com certeza dá pra notar que ela quer muito ser o Armando dele, tirar ele dessa vida, poder bancar ele e levar ele pra ver o mundo. Mas a gente tem que se lembrar sempre de que homens também são vítimas válidas. E não é porque o José também tá afim dela que ela pode simplesmente obrigar ele a fazer qualquer coisa. Episódio 5. A Lúcia Helena conversa com a Anitta brevemente e chama ela de precoce, pelo jeito que ela fala sobre homens. Mas depois ela faz uma pra Deus ver e ajuda a Lúcia Helena a levantar da cadeira de rodas. Ela nem precisava da cadeira de rodas, na verdade. Era só pra dar um apoio. Assim que ela levanta, todo mundo bate palma. Enquanto isso, na fazenda, Marta e Julieta ficam falando sobre como o empregado novo, o André, é muito atraente. E elas descobrem logo que ele tem um caso com a moça que recomendou ele pro trabalho, a Neuza. Eles são namorados, na verdade, e não tem problema nenhum, só que ela omitiu esse fato da Marta na contratação dele. O que também foda-se, porque a Marta só contratou ele porque ele é bonito. O Fernando volta pra perto da Lúcia Helena e caga na cabeça dela porque ela tinha pedido pra cigana ler a mão dela. E ele fala que odeia mulheres supersticiosas. E a Lúcia fala, pô, tinha que fazer toda essa cena na frente da amiga nova da Luísa. E o Fernando fala que por ele, a amiguinha nova da Luísa que morra. E fica muito puto esbravejando. Mais tarde, a Anitta liga pra casa da família querendo falar com a Lúcia, só pra incomodar mesmo e perguntar se tá tudo bem com ela. A Lúcia fala, nossa, essa menina nova aí é muito educadinha. E o Fernando fala que ela é meio putinha. Depois disso, o Fernando tá muito puto, ele vai até a casa da Anitta confrontá-la e eles brigam. Ele arranca a blusa dela no maior estilo pornô chanchada. E ela provoca ele dizendo que vai ser amiga da Luísa sim, e que a família dele é um encanto, diferente do Fernando, que é um grosseiro e eu diria também um bosta. E foi aqui que eu me apaixonei completamente pela Anitta, é impossível não gostar dela. Foi na hora que o Fernando tira o cinto e fala muito sério que vai dar uma surra nela. E daí ela fala, ai, se você me bater aí que eu me apaixono. E sai correndo, gritando fino, igual uma criança desesperada. Eu amo quem grita fino. Ela faz isso pra chamar a atenção da rua toda e daí fica gemendo na varanda e o povo da vendinha fica passado. Eu amo esse povo da vendinha, mano. Eles falam mal dela o dia inteiro, falam mal do Fernando, porque todo mundo sabe que ele é amante dela e que ele é casado com a filha do prefeito, não sei o quê. Só que quando ela aparece ali, eles se abrem inteiros com a simpatia dela. Enfim, a Anitta e Fernando discutem e ela fala que vai dar o troco nele, mas que está se divertindo muito. O Nando fala que ela não vai dar troco coisa nenhuma, porque ela não vai mais ver ele. E ela provoca novamente falando do Armando. Os dois eventualmente se acalmam enquanto José espia pela janela. Em casa, a Marta fala pra Neuza que ela não deveria ficar com um homem preto tão escuro, porque ela é mais clarinha, na verdade ela chama ela de moreninha clara. Então ela poderia muito bem arrumar coisa melhor, um homem branco. A Neuza fica passada. Gente, a Neuza é muito fofa e linda e ela é claramente uma mulher preta. O pai da Lúcia tira com a cara dela durante o jantar, falando que ela é corna na frente da família toda, e pra piorar, a empregada da mansão aparece dizendo que tinha um perfume fortíssimo impregnado na roupa do Fernando que ela penou pra conseguir tirar. Na casa da Anitta, o Nando acaba cedendo, eles ficam juntos de novo. É uma cena mais longa e um pouco mais gráfica. E do nada, depois do acto, a Luísa aparece na casa dela. Os dois ainda estão pelados na cama e a Anitta sai na sacada pra dizer, pode entrar, pô, não dá nada não. E a Luísa, mais doida ainda, fala, tá, eu tô entrando então. Os dois brigam de novo no quarto e ele quase machuca ela. O Zé tá de olho nisso e diz pro dono da vendinha que eles têm que ficar de olho nesse cara, porque ele é perigoso. E o cara, né, o seu Antônio, fala que essa briga é só de mentirinha pra aumentar o fogo do casal. Eita como cuida da vizinhança.
A Luísa entra na casa da Anitta e o Nando ainda tá escondido no quarto. Ele diz pra ela mandar a filha dele embora, senão ele vai tacar ela da sacada. E a Anitta fica enrolando um tempão a Luísa, enquanto tá enrolando o cara também. No final das contas, é ele que vai acabar saindo pela sacada. Só que tem um casal namorando bem ali na frente, então vai ficar feio. Se a personalidade da Marta é ser racista e fetichista, a personalidade da Julieta é ser cookie. As duas são a favor de trair o marido. E mesmo que elas sejam personagens meio paia das ideias, elas aconselham sempre a Lúcia a se valorizar e não ficar caindo nas artimanhas do Fernando. Elas também concordam em ter raiva do pai do modo como ele tratava a mãe delas. E a Marta também tem um comentário pertinente falando que o pai delas está muito obcecado em falar coisa de viado, não sei o quê, e que isso tá meio estranho. Realmente, quando o pai delas aparece é só pra falar atrocidade. Episódio 6. Fernando diz que tudo que a Anitta fala é mentira, porque ela é uma mentirosa, não deve nem ter tido mãe, porque ela é o demônio, e ela fica muito passada com isso. A Anitta tem uma relação complicada com a mãe dela. E foi uma criança negligenciada que também recebeu surras físicas. Lúcia e Julieta, a mais nova, vão pra praça passear, enquanto a Marta fica espiando a Neuza e o André tendo relações de gente boa. Eventualmente a Lúcia e a Julieta chegam no bar, onde o Nando diz que ele tá jogando sinuca desde o começo, mas obviamente ele não tá lá. Enquanto isso, a Luísa se ensaia pra subir no quarto da Anitta e o homem se taca pela varanda sem ter outra escolha. Depois que ele vai embora, a Anitta termina de se vestir e leva a Luísa pra praça. O Nando encontra a esposa dele e eles voltam pra casa juntos. E ela pede pra ver um pouco do que ele escreveu, né? E é horrendo. É basicamente um textinho falando sobre como a Anitta é abusável. Porque ela parece uma criança provocante e travessa. Novamente, arquétipo de Lolita. Essa parte foi a parte que mais me deu um nó no estômago e me deixou meio mal. Porque realmente tem pessoas que veem as outras desse jeito. Novamente, isso me lembrou muito Nelson Rodrigues. Nesse ponto da pesquisa eu não estava mais me aguentando. E fui pesquisar se eles têm alguma similaridade, né? E realmente muitas pessoas comparam a escrita do Nelson Rodrigues com o Mário Donato, que foi quem escreveu Presença de Anitta. E aparentemente eles têm realmente características e histórias similares. Em questões de narrativa, Lolita, do Vladimir Nabokov, não tem nada a ver. Mesmo que, novamente, a gente se lembre de alguns signos e símbolos. A Anitta conta pro José que em algum momento ela vai receber uma herança, e quando ela receber ela vai levar ele embora e tal. E ela também mostra pra ele uma arma que ela tem escondida em casa. E chega a atirar nele, só que o revólver tá descarregado. É muito triste ver que a Anitta tá presa num ciclo de abuso. Mas a Lúcia também tá. A Marta dá um jeito de tirar a Neuza de perto do André, presenteando ela com uma viagem para ela poder visitar a mãe em Belo Horizonte. E ela fica muito triste, mas acaba aceitando. A idiota da Lúcia Helena leva café da manhã na cama pro Fernando, imitando os passos da sua própria mãe, o que foi previamente estabelecido que a mãe dela praticamente era uma otária do marido. E depois que eles voltaram da praça, onde eles acabaram tendo uma aventura, né, fazendo coisa de gente boa na mesa de sinuca do escritório, e ele fala pra ela, nossa, como tu é safada, hein? E ela fica toda encabuladinha. Depois disso vai geral pra piscina, onde os filhos deles estão dando uma festinha pra criançada da vizinhança. E é lógico que a Anitta aparece ali na piscina esperando o Nando. Episódio 7. Esse episódio é basicamente um filler da festa na piscina, o Fernando sendo um chato e acabando com o clima de todo mundo, o marido da Julieta falando sobre o corpo da Anitta, e o Fernando fica com ciúmes, e começa a chamar ele de PDF o resto da novela. Porque esse cara, ele é pediatra, e daí o Fernando fez uma correlação maluca. O circo chega na cidade e o pai da Lúcia é atropelado por uma bicicleta enquanto estava vendo a chegada do circo, e essa bicicleta é de ninguém mais, ninguém menos do que do José. O André acaba tendo que levar o velho no colo e isso desencadeia um ataque de fúria porque ser carregado por outro homem é uma coisa muito gay pra ele. E realmente é um pouquinho.
Anitta vai atrás do Nando dentro do escritório enquanto tá tendo a festa na piscina e diz que quer muito dormir com ele na cama da mulher dele. O Nando fala que tem nojo dela e a Anitta fica total engatilhada e sai correndo irritada. O José vai pra casa dela contar sobre o atropelamento do prefeito, muito preocupado, e ela assusta ele usando um truque de ventriloquismo que ela aprendeu com o Armando. Ele fica com tanto medo da boneca espanhola possuída que ele acaba mijando nas calças e daí ela é um maior docinho com ele, cuidando dele, falando que tá tudo bem, que isso acontece com todo mundo e oferecendo um banho. Na hora do banho ela volta a ser uma tarada esquisita e fica provocando ele. Episódio 8. O José fica no banheiro preso esperando até ela trazer uma roupa para ele poder ir para casa, só que nesse meio tempo o Fernando chega lá e eles tentam fazer as pazes. Mas ela tá muito irritada porque nojo especificamente é um gatilho para ela. Ela diz que não se pode amar uma pessoa que você tem nojo. Ela também diz que prefere homens gentis e educados como o Armando. Mas infelizmente ela já ama o Fernando muito. Ela chora e ele a beija. E ele não diz nada direito pra ela, não pede desculpas, ele só fala perdão, perdão. E que fez tudo porque estava muito irritado. E finalmente também fala que ama ela. É nesse momento que o José sai do banheiro, ainda pelado, e o Nando fica muito puto com ele. A Anitta explica tudo, mas ele continua irritado. E o Zé volta pra casa completamente humilhado, vestindo roupa de mulher e com creme pra espinhas na cara. Eventualmente, Fernando e Anitta fazem as pazes, ele diz que ama ela justamente porque ele não sabe quem ela é. E eu achei isso paia novamente, porque ele não ama ela então, já que ele não conhece ela. Ele ama estar com ela, a relação. É um situationship, como os gringos dizem. O Fernando coloca os 2 neurônios que ele tem na cabeça pra funcionar e consegue pensar num plano pra levar ela pra São Paulo, onde eles podem ficar um tempinho juntos. Ele volta pra casa e explica pra mulher dele que ele precisa conversar com um homem pra conseguir melhorar suas ideias do livro, então ele vai voltar pra São Paulo pra ficar com o amigo dele. E a corna é completamente tapada e aceita. Quando o Fernando conta pra Anitta que eles vão juntos pra São Paulo, ela fica radiante. Episódio 9. A corna talvez não seja tão tapada assim, porque ela dá um jeito de trazer o amigo do Nando, o Roberto, pra casa pra ele não ter que viajar, e isso moeu completamente os planos. Esse Roberto é aquele cara chato do começo que dá em cima de umas mulheres lá junto com o Fernando e o Fernando vai embora constrangido. Ele é muito, muito chato e a personalidade dele é dar em cima de todo mundo, ele parece um personagem de anime. E ele traz a peguete do momento dele, que é a Cláudia, que é uma loira que não faz diferença nenhuma na história. O Nando fica com total cara de enterro e o Roberto dá em cima da filha dele, a Luísa, né? Daí o Fernando esbraveja e dá uma bronca ridícula na Lúcia, falando que ela estraga tudo. E se acontecer alguma coisa com a filha dele, é ela que vai pagar. Isso se ela não pegar o amigo dele também. Se o seu amigo é uma pessoa tão repulsiva que não respeita nenhuma mulher, por que cacetes você é amigo dele? Fica a minha reflexão. 2 merdas. A Anitta volta pra vendinha pra chamar o José, pra ir com ela buscar um baú lá no centro que ela recebeu. Mas antes, ela vem com um papo super estranho, falando que ela é a Cíntia, que morreu na casa e reencarnou no corpo dela, assim que ela leu a notícia sobre o crime, e que ela tá ali esperando no corpo da Anitta para que as duas morram e possam ressuscitar no corpo da bonequinha de gesso, a Conchita. Eu acho que a Anitta só gosta de falar maluquices mesmo. É um jeito dela se destacar e aparecer. O que não tem nada de errado, ela é só super solitária e carente. O Nando vai esparecer indo pra casa da Anitta, mas acaba gritando com ela. E quando ela não reage, ele ameaça bater nela de novo. A Anitta fica muito triste dele ter falado que não vai dar pra viajar e começa a xingar ele de frouxo, broxa, cagão e covarde. E expulsa ele de casa com aquela arma. Ela diz que quer que ele morra, porque, novamente, ele é um frouxo. Se ele não fosse frouxo, ia levar ela pra São Paulo de qualquer jeito. Os dois são completamente doidos. No quarto, o José fica morrendo de medo do Fernando bater nela ou alguma coisa e leva um canivete lá pra defendê-la, depois que o homem já foi embora. Ela acha bonitinho da parte dele e cuida de um ferimento que ele fez sem querer quando apertou o canivete com força demais e cortou a mão.
Uns amigos do pai da Lúcia aparecem dizendo para ele se candidatar a prefeito novamente, e a Marta acaba endossando isso. Todo mundo achou que ela ia ser contra, mas ela aceitou, então o homem vai ser prefeito de novo. Episódio 10. Anitta tá muito puta, né, com o Fernando, então chama o José pra jantar com ela e diz que ela ainda vai ter a sua lua de mel, só não vai mais ser em São Paulo. E vai ser com o José. E eles têm um jantar super especial com champanhe e um prato que ela chama de roupa velha, que eu não sei o que é. Mas acho que é tipo pegar tudo que tem na sua casa e juntar. A Anitta conta a história da sua vida, de que ela foi uma criança que ficava muito tempo na rua para fugir do pai que batia na mãe dela. E foi aí que ela conheceu um artista, o Armando, e virou sua musa, ou basicamente empregada e objeto de abuso. O Armando era um artista e também gostava de pintar ela nua. O José conta que também trabalhou sempre desde criança, mas em uma pensão onde a sua mãe é cozinheira até hoje. Ele não gosta muito da relação que ele tem com a mãe, por isso ele mora ali com o cara da vendinha. Daí eles fazem coisas de gente boa e o Zé tem a sua primeira relação. No dia seguinte, a mulher do Fernando, Lucilena, escuta ele e a Anitta no telefone, porque ela atendeu ao mesmo tempo. A Anitta diz que não quer ver o Fernando por nada e ele acaba seguindo o Jeep dela, que estraga no caminho. Ela novamente fala que não quer dividir homem e sai correndo pelo meio do mato, mas eventualmente eles fazem as pazes de novo. Ela até conta que dormiu com o José pra provocar ele, mas depois diz que era tudo mentira, e depois ela diz que é verdade de novo. Enfim, eles acabam fazendo coisas ali na cachoeira ou lago, sei lá o que é isso. À noite ele sai de novo pra encontrar a Anitta e a mulher dele vai pra mansão contar pras irmãs. A Marta segue o Nando até a casa da Anitta. E ela nem precisa investigar muito porque dá pra ouvir os dois da rua. E a Anitta manda uma indiretinha pro Nando falando que gostaria de alguém que cuidasse dela e tal. O Zé e o Antônio estão assistindo isso lá daquela janela do armazém. O José tá muito confuso porque a Anitta disse que não ia mais deixar aquele cara entrar na casa dela. E até agora todo mundo da cidade pensa que ela se chama Cíntia, menos o Fernando. O dono da vendinha fica passado falando pro José: o que você achou, que ela ia casar com você? E fala que ele ainda tem muito a aprender. A Marta entrega o endereço da casa da Anitta, né, pra Lúcia. Ela diz que nem quer saber, mas muda de ideia rapidamente e pede pro André levar ela até a casa. A Anitta menciona que ficou com o José de novo e o Nando fica muito bravo, diz que vai bater nele. E ela fala que se ele não se acostumar com essa ideia, ela vai rodar a cidade inteira. Então, ou supera ou vai ter que bater em todo mundo. O André deixa a Lúcia na porta do sobradinho, mas ela não tem coragem de fazer nada e sai andando pelas ruas, acaba falando com a cigana. E a cigana fala que gostaria de terminar de ler o futuro dela, e ela fala: hoje eu te daria R$200 para você me contar sobre o meu passado e como ele era bom. As irmãs depois falam com ela de novo e ela fica com uma frase da mãe dela na cabeça: o amor é uma faca de dois gumes. Não amar ninguém dói, mas amar dói mais ainda. Episódio 12. O Nando passa a noite na casa da Anitta pela primeira vez e no dia seguinte ele vai até a mercearia comprar coisas para fazer um almoço especial para ela, enquanto ela vai buscar o seu Jeep no concerto. No caminho, a Anitta encontra a Lúcia Helena na pracinha e ela quase pede um conselho para a menina, mas está decidida a ir encontrar o marido no sobradinho, e ela chega lá e encontra ele na cozinha, vestido de cozinheiro. Eles têm uma conversa super longa, onde ela fica se fazendo de coitada e falando que ele faz boa figura de maridinho ali cozinhando, não sei o quê, e que ele não pensou nos filhos antes de trair ela. Enquanto isso, a Anitta tá lá na borracharia, no concerto, sei lá, e o mecânico fica tirando com a cara dela, falando: é o doutor que vai pagar, né? Ela mesma faz questão de pagar. E daí ela para o carro em algum lugar lá e uns moleques atacam o seu Jeep, roubando o sorvete que ela comprou pra comer depois do almoço com o Fernando. Só que ela não deixa barato não, ela dá uma coça no garoto que roubou o sorvete dela e ainda soca sorvete mole na cara dele. O ex-prefeito, futuro prefeito, assiste tudo e fala que achou a menina muito foda. A Anitta já tinha visto esse velho antes, mas é a primeira vez que o velho realmente nota ela. A Anitta volta pra casa e o Nando tá muito puto e frustrado com tudo.
Ela diz que as coisas são mais simples do que parecem, que ele pode continuar sendo pai dos filhos dele, sendo separado, foda-se. E ele fala que ela não entende nada. Ele não quer se divorciar. É aí que a Anitta vira uma fera e fala: você quer de um jeito que dê pra enrolar as duas, né? E fala que ele não entende nada de paixão, ele não entende nada que ele não consegue ver, e que a paixão é a única coisa que vale a pena na vida de verdade. O Nando não quer jogar fora as convenções do seu casamento de 9 anos por uma aventura com uma mocinha que ele acha que não vai dar em nada. Então ele volta pra esposa. No caminho, a Julieta dá uma mijada nele, falando que lá em São Paulo ele podia galinhar à vontade, mas ali ele tá fazendo a família virar alvo de fofocas. Ele fala que sabe muitos podres do pai das três e vai contar tudo se elas ficarem enchendo muito saco. A Lúcia tá presa no quarto, então ela mal dá bola pro Fernando, fala que já tirou todas as coisas dele dali e que ela e Luizinho vão embora pra São Paulo assim que passar o ano novo. O Nando diz pra ela reconsiderar, pelo amor de Deus, afinal são 9 anos. O Roberto, amigo do Fernando, vai confortar ele e tentar tirar alguma informação, mas o Fernando não fala nada de relevante. Zé vai entregar um pedaço de bolo pra Anitta e oferece solidariedade a ela. E ela convida o Zé pra acompanhá-la até a casa do Fernando tirar satisfações. Só que tá cheio de gente lá porque tá tendo uma churrascada. Enquanto isso, Marta tá determinada a seduzir o André porque ele vai embora amanhã pra Belo Horizonte pra ficar com a namorada dele, a Neuza, que mandou uma carta há algum tempo dizendo que não vai voltar mais pra esse emprego porque arrumou uma coisa melhor em BH. Lá na churrascada, Anitta e Nando se encontram escondidos e quase são pegos. E ela fala que eles poderiam ter uma família funcional e tal, que logo Lucilena ia perdoá-los. Novamente, o Fernando engrossa com ela, mas o José vai ao resgate. Quando eles estão indo embora, Anitta consegue falar com Lucilena, porque ela resolveu sair do quarto para tomar um solzinho. E diz que ela deve ser uma ótima mãe. Ela acaba se lembrando da própria mãe e de como ela era difícil, porque se recusava a se separar do marido violento e isso acabava respingando na própria Anitta, que ficava nas ruas. Ela se lembra de um momento específico da sua infância, quando a mãe dela descobriu que a menina posou pelada pro pintor e deu uma surra nela no meio da rua. Essa lembrança faz a Anitta desmaiar. Alguns episódios depois ela fala que sente vontade de vomitar só de pensar na mãe. Eu vou falar de novo aqui o que eu falei num vídeo de Chica da Silva, que bater nos filhos é muito errado, e apareceram uns 30 tiozinhos pra reclamar que eu falei isso no vídeo, mas tudo bem. Bater nos filhos não adianta de nada, só ensina eles a esconder as coisas e a mentir, e pode quebrar um elo de confiança pra sempre, e a imagem de segurança que os pais deveriam passar. Anitta convida o Zé pra passar o Natal com ela na casa da mãe dela, para eles ficarem longe da cidade e acabarem evitando assim o Fernando. Enquanto isso, ela termina de montar o presépinho que fez ali na sua casa, mesmo sabendo que não vão passar o Natal ali, e diz que é o destino. O menino Jesus ainda nem nasceu, mas já tem uma cruz esperando ele. Mais tarde, Lucilena finalmente vai na casa de Anitta e descobre que era ela esse tempo todo. Episódio 14. Anitta fala pra Lucilena que tá muito desapontada do Fernando não ter contado nada pra ela e ela ter que descobrir tudo sozinha. Lúcia fala que acha a Anitta muito dissimulada, porque ali na casa ela parece completamente diferente da Cíntia, que é a amiguinha da Luísa. Anitta diz que já foi muitas pessoas, e aquela palhaçada toda dela de sempre, de que as pessoas não precisam ser uma pessoa só e tudo mais. Lucilena dá uma liçãozinha de moral nela, falando que não é pra ela contar pra Luísa, e parece que ela se sente muito superior. A Anitta fala que não foi traição nenhuma, foi o destino dos dois. Ela diz que tinha ido ao churrasco pra contar tudo pra própria Lucilena, mas quando viu a família dela ali reunida e ela super fragilizada, não teve coragem. A Anitta diz que o Nando não vai querer se separar e que ela também não vai dar trela nenhuma pra ele. Lucilena diz que a Anitta é uma farsa, que ela é mentirosa, sabe? Que ela não é verdadeira consigo mesma e por isso fica fingindo ser outras pessoas. E isso desencadeia uma crise fodida na Anitta, que começa a chorar sem parar. Dá até uma pena na Lúcia, que dá um passo atrás e tenta reconfortar a garota. A Anitta diz que tá grávida e que não é pra Lucilena contar pra ninguém, porque ela não quer ajuda e nem que sintam pena dela. Mas ela consegue ver a pena nos olhos da Lucilena e surta mandando ela embora.
Ela não aguenta a Lúcia sendo tão boazinha e compreensiva com ela e lidando com tudo isso de maneira super civilizada. O que ela queria, na verdade, é um barraco e poder ver quem a Lucilena é de verdade. Eu entendo esse sentimento da Anitta. O bagulho que mais me desmonta quando eu tô tendo uma crise é alguém me demonstrar um pingo de simpatia. Parece que todas as minhas forças acabam na hora. A Marta, além de investir fisicamente no André, ela também dá muito dinheiro pra ele e pra Neuza começarem a sua nova vida como se fosse um presente de casamento. E ele acaba caindo. Não que seja muito difícil, né? Porque ela é uma mulher linda também. Episódio 15. Esse episódio já começa fortíssimo com a Lucilena vendo uma mãe brincando com a sua nenê. Ela provavelmente tá pensando em como gostaria que fosse ela grávida do Nando no lugar da Anitta. A cigana aparece novamente para vir conversar com a Lúcia e pergunta se ela já perdeu o medo de saber sobre o seu futuro, mas ela só mete um hoje não. Anitta finalmente descobre o quadro dela criança nua que foi pintado pelo Armando e eu não consigo evitar de ver alguns detalhes meio sensuais nessa pose, o uso do vermelho e o jeito como o peito dela tá projetado. Não é uma pintura muito putífera, se é que vocês me entendem, mas me faz meio mal. Eu entendo que tem 2 pontos nessa discussão, né? Nem todo nu é sensual e não deveria ser sexualizado. É uma coisa natural que deveria ser mais normalizada para poder ser representada em pinturas e tudo mais. Só que eu não consigo evitar esses símbolos de sensualidade na escolha da pose e tudo. E é uma criança de 12 anos sendo pintada pelo seu abusador. O que vocês acham? Eu sei que eu sou um pouco ultra sensível nesse quesito e posso estar maldando, mas, gente, o uso de vermelho em vez de ser uma cor mais suave, o estilo da pose sinuosa, o jeito como ela parece estar esperando alguma coisa na pose, sei lá, muito estranho. E a Anitta pensa sobre esse momento num flashback, onde o Armando, antes de começar a pintura, traz para ela uma flor para colocar no cabelo, que é justamente uma margarida. O Armando faz questão de perguntar se a menina vai vir posar todos os dias, porque ele precisa terminar a pintura e tudo mais, e ela tá realmente preocupada se ela vai ter lugar para morar, porque ela acabou de romper com a mãe dela e fugir de casa. O Armando fica, depois a gente vê isso. E ele acha mais interessante falar sobre Picasso do que contar pra menina que ela não precisa se preocupar, que ela vai ter acolhimento. A Anitta basicamente tem que pedir pra ele pra poder ficar ali. Ele não é tão bom assim como ela acha. Enfim, esse bagulho dele sobre o Picasso é que os verdadeiros gênios nunca buscam nada, eles só acham. A Anitta chora e essa é a primeira vez que eu vejo um semblante negativo no rosto dela em relação ao Armando. O Zezinho aparece e pergunta o que rolou, ela diz que ela chora mesmo todos os dias e que se ela não tá chorando é estranho, mas ela também ri muito. Ninguém no mundo vai me convencer que essa menina não é neurodivergente, mano. Ela tem umas coisas assim que pra mim lembram muito borderline ou mesmo bipolaridade ou simplesmente trauma complexo porque ela passou por muita coisa. Anitta olha pra ela mesma do quadro e se sente triste. Ela pergunta pro Zé se ainda acha ela bonita. Em comparação a ela de 12 anos. Imagina você achar que o seu ápice da beleza foi com 12 anos. Mas eu também acho, eu que não sou especialista em porra nenhuma, acho que é um comportamento comum de crianças que passaram por esse tipo de coisa. Achar que quando vão envelhecer, vão perder totalmente o seu charme e a sua capacidade de serem desejadas, simplesmente porque estão perdendo as características infantis que tornavam elas interessantes para esse tipo de pessoa. Anitta olha para a pintura e diz que ela era muito feliz, mas pelas imagens que a gente viu do passado dela, não parecia. Depois ela conta pro Zé que o Fernando tá pegando tudo que ela tá contando sobre a vida dela e botando num livro. Ela se sente traída e acaba desabafando sobre as últimas atrocidades do Nando. Diz que se sente enojada só de pensar na sua mãe. E daí convida o José pra passear. E deixa o quadro descoberto. A merda tá desenhada. Nando vai encontrar Lúcia e pega ela trocando de roupa, mas ela faz ele se virar e dá uma bronca sobre ele só ter batido na porta e entrado. Esse é outro contraponto entre a Lúcia e a Anitta. O nome Helena, de Lúcia Helena, hoje em dia é um símbolo de mocinhas de novela, né?
Uma mocinha de novela é romântica, casta e tímida, ao contrário da Anitta, que é totalmente confortável com seu corpo. E ela tá realmente muito confortável para entregar uma atuação tão boa, mesmo estando tão exposta. Engraçado que alguns dias antes eu vi um trabalho da Mel Lisboa pela primeira vez, uma adaptação de teatro do livro Misery, do Stephen King, que uma palestrante recomendou num curso e tal. E ela continua sendo uma ótima atriz, mano. É muito engraçado ver ela como Annie Wilkins adulta, né? Porque é uma peça recente, e depois ver ela jovem na série. Até porque até as personagens são um pouco parecidas, mas ela conseguiu fazer as duas totalmente diferentes. Ela tem muito talento. Em resumo, a Anitta se acha superior à Lucilena por ser uma mulher livre, e a Lúcia se acha superior por ser uma mulher de respeito. Os outros personagens até comentam sobre as diferenças da mulher que é para casar e a mulher que é para ser amante. E antes do Nando ir embora, a Lúcia entrega tudo, dizendo que ele vai ser papai, e ele fica enfurecido. O Beto resolveu levar a namorada dele e os filhos do Fernando para ver o circo, e lá eles encontram a Anitta, que para eles é a Cíntia, e o Zé. Eu só fui no circo uma vez e foi uma experiência que mudou a minha vida completamente, porque eu nunca tinha visto um homem com um colã tão apertado e transparente na vida. Quando a Luísa vê a Anitta lá de longe, ela acaba se aproximando junto com o boyzinho que ela tá levando de tiracolo, o Anselmo. Boyzinho esse que ela tem zero interesse, mas tá dando bola só pra ter o que fazer. Enquanto isso, o Nando pega o carro dele, e só agora eu percebi que essa cidadezinha da trama da novela se chama Florença. Com certeza isso apareceu antes, eu só não percebi mesmo, mas é muito fitting. Mas se encaixa perfeitamente, até o negócio da sacada que parece Romeu e Julieta, que a Luísa comenta e tal. E todo esse negócio de Europa, né, que tem a boneca espanhola, a música francesa, tudo mais, acho que combina perfeitamente. E também notei que o Zezinho tá cada vez mais extrovertido conforme ele vai amigando mais com a Anitta, o que é muito legal da amizade deles. Ele é uma borboletinha social, como dizem os gringos. Depois de uma noite de amor adulto intenso, a Marta vai descansar no quarto dela, e a Julieta vê os chupões no pescoço dela e fica completamente doida pra saber a fofoca, mas a Marta só quica ela do quarto e fala que não vai contar nada. Lembram daquele velho esclerosado, o Venâncio, que é pai das três, da Lúcia, da Marta e da Julieta? Ele é convidado lá pra falar com os políticos locais sobre a sua recandidatura e acaba falando uns absurdos sobre como eles precisam combater a imoralidade das ruas, que agora o povo tá fazendo em qualquer lugar na rua mesmo, parece até cachorro. E a galera dá uma risada, mas fica todo mundo meio impactado. Fernando chega na casa de Anitta atrás dela e encontra o quadro. Ele fica meio passado, porque se o quadro era verdade, quer dizer que a história toda com o Armando era verdade. Então pode ser muito bem que a menina esteja grávida mesmo. Anitta fica totalmente hipopotamizada pelo domador de leão, que ela já tinha visto antes quando o circo chegou. Ela fala que deve ser uma sensação incrível estar dentro da jaula do leão. E essa foi a nossa fala mais borderline de hoje. Ela diz que o leão é imprevisível e que de uma hora para outra os seus instintos podem falar mais alto. A Marta resolve esconder os chupões com esse lenço aqui super discreto, que tem tudo a ver com o resto da roupa dela, um senso fashion impecável. E ela já arrumou 2 outros empregados para substituir a Neuza e o André, que são basicamente o mesmo biotipo, cor de pele e tudo mais. Depois da apresentação do circo, Anitta vai até a jaula do leão e o domador, que é muito parecido com um leão ele mesmo, convida ela para entrar. E ele dá em cima dela, falando assim, ai, quer ser comida pelo leão, como se ele fosse o leão, ai, que nojento. E ela, lógico, dá trela pro cara, né? Ele acaba cedendo e deixa mesmo ela entrar dentro da jaula. E eu fiquei pensando, caralho, seria muito chocante se ela morresse pro leão violentamente agora. Seria uma total quebra de expectativa. Mas lógico que isso não aconteceu. Enquanto isso, o Fernando abre o baú de memórias da Anitta que ela recebeu e não teve coragem de abrir até agora e simplesmente começa a mexer em tudo como se fosse o dono da casa. Essa cena me deixou realmente enojado, ele pegando as coisinhas dela de criança e cheirando tudo igual um esquisito.
A cena da Anitta com o leão faz parecer que eles têm uma conexão magnética incrível. Só que o domador afasta o bicho antes que ele a machuque com medo de processo. Essa cena é muito mágica, cara. Parece que os dois estão em transe. O leão é um grande ator. Na casa da fazenda, a Lúcia Helena chega para ajudar as irmãs a preparar a festa de Natal e a Julieta fica prensando ela sobre os detalhes da amante. A Lúcia mente tudo falando que é uma mulher velha e super comum. Luiz acaba levando a Cíntia, ou a Anitta, para a casa da fazenda e ela encontra a Lúcia Helena sentada, meio passada, meio triste. E a Lúcia Helena fala, poxa, você prometeu que não ia mais aparecer e nem atrás da minha família. Mas a Anitta diz que não teve muito o que fazer porque a Luísa insistiu para ela ir até lá. E a Luísa realmente é uma puta forçadora de barra. A Lúcia Helena diz que inveja a segurança dela. E a Anitta responde que ela só não sofreu o que ela sofreu. A Lúcia Helena fala, então sofrer por amor é o quê? E a menina responde, burrice. Lúcia Helena acaba desejando saúde pro filho da Anitta. E a Luísa dá um presente pra ela. E a Anitta diz que depois manda um presente de volta. A Luísa fala, besteira, você vai lá pra São Paulo entregar na minha casa, já até te dei o endereço. A Lúcia Helena fica passada e sai chorando, porque é óbvio que a Anitta vai arrumar alguma desculpa no futuro pra ir até a casa deles em São Paulo. A Anitta precisa insistir umas 3 vezes pra conseguir ir embora. E quando ela volta pro carro, a cara do Zezinho é muito boa, olhando pra ela toda triste, pensando, porra, de novo. Mas pelo menos ele tá sempre ali pra dar suporte pra ela. Então me ajude a segurar essa barra que quer gostar de você. No caminho pra casa, a Anitta passa pela praça onde os ciganos ficam e encara aquela cigana da roupa vermelha enquanto tá passando de jipe. Ela percebeu que a moça tinha algo pra falar pra ela, mas mesmo assim, a Anitta resolve deixar pra depois. Quando ela chega em casa, nota que o Nando tá lá, se despede do Zé, dando um beijo nele e junta forças pra enfrentar a fúria do Nando. Zezinho diz que vai estar a posto se ela precisar de alguma coisa. Assim que ele entra pra venda, o dono da venda, o seu Antônio, fala pra ele, menino, para com isso que você vai se meter numa furada. Zezinho jura que a Anitta vai dispensar o Fernando dessa vez e que eles vão viajar juntos amanhã e vai ser tudo diferente. A Anitta enfrenta o Fernando dizendo que tá grávida mesmo. Ele pergunta do contraceptivo e ela fala, esqueci. Mas ela fala que não é pra ele se preocupar com nada, porque esse filho é dela. Fernando chama ela de chantagista por ter contado isso pra Lúcia Helena. E ela diz que nunca usaria seu primeiro filho pra isso. Fernando chama ela de burra, ignorante e supersticiosa. Enquanto isso, o José assiste lá de dentro da janela muito assustado. A Anitta pede que, em nome desse bebê, o Fernando vá embora. E ele fala que ela vai ter que tirar essa criança. Ela fala, uai, vem tirar você então. Em muitas condições de transtornos mentais, as pessoas desenvolvem esse comportamento perigoso. É uma forma de punição, mas também um vício na adrenalina do perigo, que leva essa gente a fazer coisas perigosas uma atrás da outra para sentir esse sentimento de adrenalina. Às vezes é só para sentir alguma coisa, sentir que a sua vida vale a pena e por isso você vai ter que lutar por ela, sabe? A Anitta repete que o filho é dela e esse filho não é um problema, é uma solução. Fernando fala para ela que é só tirar, que eles vão ficar de boa. Então ele começa a apelar, dizendo que é só ela esperar passarem as festas, que vai ficar tudo bem entre eles. Ele fala que só não jogou o casamento fora por causa do Luizinho, que é muito pequeno. E também resolve confidenciar um segredo. A Lúcia Helena já tentou se mandar de vala e ninguém sabe. A Anitta pergunta, você tá falando isso pra me comover? O Fernando diz que tem medo. E que isso seria um grande trauma pro filho deles, Luiz. A Anitta chama ele de ridículo e fala que ele não merece nenhuma das duas. Ela diz que o Zezinho tem só 16 anos e é muito melhor que o Fernando com quase 50. Aí o Nando tem uma crise de ciúmes e ela fala que ela quer um homem ao seu lado para todos os momentos e não um passageiro que pega de vez em quando. Ela não nasceu para ser escondida e sim para brilhar, o que remete ao colarzinho de estrela dourado que ela usa desde o começo. A Anitta fala que acha que a Lúcia é uma coitada, que vai ficar presa ao casamento por causa do filho e vai ficar levando chifre para sempre. Mas que ele pode procurar à vontade, porque não vai encontrar mais nenhuma Anitta, nem Cíntia, nem todas as mulheres que ela poderia ser para ele. Vendo que a apelação não funcionou, o Fernando fica emotivo e promete que depois das festas ele vai resolver tudo. Ela pode ter até o filho se ela quiser. Ele está dando permissão para que ela gere o filho
que está na barriga dela. Chocante. Ele fala que isso é uma prova de amor. E daí a Anitta faz a maior cara de sonsa do mundo e fala: que filho? Ela inventou tudo pra testar ele e ele mandou ela tirar. Então, tipo, o teste deu o pior resultado possível. É aí que ele surta de vez. A Anitta fala que vai ter um filho sim, mas do Zezinho, porque ela quer que ele seja corajoso e leal, igual o Zezinho é. Fernando aponta um canivete pro seu pescoço e fala: ou eu ou mais ninguém. Você não falou que queria morrer de amor? Ela fala: ah, então faz isso. Porque assim, mortos, os dois vão poder ficar juntos pra sempre. Ele não aguenta a provocação e enfia o canivete na barriga dela. A Anitta não diz nada. Ela vai até a sacada, todo mundo vê que eles estão brigando. Ela só se vira e pede para que o Fernando vá junto com ela, mas ele solta o canivete chorando. E a Anitta repete, como naquela canção: não me deixe, não me deixe, não me deixe. Zezinho chega correndo, entrando no sobrado para defender ela, enquanto os vizinhos fofocam, tipo, olha lá, eles vão fazer as pazes já. Quando o Fernando pega ela no colo e leva pra cama. Isso é obviamente um comentário sobre a violência doméstica, o quanto ela é minimizada e aquele bagulho de em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas porra, a menina foi esfaqueada em plena luz do dia. Chegamos ao último episódio, episódio 16. Fernando pega a Anitta no colo, leva ela pra cama e ela chora, dizendo que ele a traiu. Ele fala que não queria fazer isso. Na cabeça da Anitta eles tinham um pacto muito sólido desde o começo. Mas o Fernando nunca assinou nada. A Anitta fala que não quer ser salva, não quer ir pro hospital, porque ela precisa morrer naquele quarto, é o seu destino. E antes do seu último suspiro, ela olha pra Conchita e chora, dizendo que não quer morrer sozinha. O Zezinho se desespera, pega o canivete e vai pra cima do Nando. E é assim que todos finalmente se comovem na rua e vira uma baderna coletiva. Só que como é o Zezinho que tá com o canivete sujo de sangue, todo mundo acha que foi ele que matou a Anitta. Ele pula da sacada e sai correndo pelas ruas e é perseguido pela população empolvorosa, ainda com o canivete na mão e a camisa suja do sangue da mulher que amava. Essa cena é tipo uma pintura, tipo Guernica. Ela é perfeita, melancólica, muito trágica. E a gente tem medo por ele. E o pior é que ninguém se importou com a dor de Anitta. O Zezinho corre até ser atropelado em frente à igreja. A cigana olha de longe, sabendo que já é tarde demais. Depois, o delegado chega no sobradinho. E o pessoal já tá roubando e mexendo nas coisas da Anitta. Isso me lembrou aquele filme Mother. Quem ainda tá lá é o Nando, que tá em choque, perto da janela. E uma das primeiras coisas que o delegado fala é: nossa, não estão respeitando o sofrimento do doutor? Uma das coisas que a própria Anitta critica na série, de todo mundo chamar o Nando de doutor, sendo que ele é um merda. E eu concordo, eu, morador de cidade pequena, posso dizer que qualquer um aqui de camisa social e que veio da cidade é doutor. E isso é extremamente cringe. O Fernando tá muito em choque, o policial fala com ele, mas ele não responde. O delegado fala que anos atrás esteve ali, naquele mesmo quarto, com um cadáver similar, e que também foi um crime passional, mas o amante se matou logo em seguida. Ele fala: sabe o que eu acho? Que é melhor assim, até torço para que aquele rapaz morra. Todo mundo coletivamente já botou a culpa no Zezinho, não vai ter investigação. Enquanto isso, o menino tá no hospital lutando para sobreviver. O marido de Julieta, Heitor, aparece. Ele veio buscar o Nando, diz que já tá tudo resolvido, e agora o Nando só precisa descansar. Mas ele segue em choque sem dizer nada. O delegado pede um carro para levar o cadáver e rouba uma calcinha da Anitta do guarda-roupa, sendo um esquisitão do caralho cheirando as coisas dela. Mas ele pelo menos deixa um guarda de sentinela pra ter certeza de que ninguém vai se aproximar do corpo. Na casa da família, a Julieta vem falar com a Lúcia, dizendo que já tá tudo resolvido, as crianças não vão ficar sabendo de nada porque vão estar isoladas na fazenda, e que eles devem ir embora depois do Natal para passarem o Ano Novo em São Paulo, assim ninguém vai vazar informação nenhuma. Lúcia fala que não queria que isso tivesse acontecido. O policial que tá lá de sentinela no quarto percebe que, ao mover a boneca Conchita, a Anitta segue ela com os olhos. Isso deixa ele muito cabreiro. Mas logo a polícia chega para levar o corpo de Anitta para a funerária. E ela é assediada a todo momento.
pessoal até fez fila na casa dela para ver o corpo da morta e soltar comentários como: ai, achei que ela era mais bonita. Eu sempre falo sobre esse rolê de banalização da morte, eu acho muito paia, não vou ficar me repetindo aqui. Assim como eu não falei sobre o leão estar no circo, é óbvio que isso é muito paia pros standards de hoje, não precisa nem comentar. O Nando acaba encontrando o Zé no hospital e o casal, dono do mercadinho, pede para ele perdoá-lo, porque ele era só um menino e matou por amor. O doutor aparece depois da operação do Zezinho e fala que é muito grave e que eles não têm recursos ali na cidade e também não podem mover ele porque está muito instável. E o casal chora. Depois Heitor conversa com o médico e deixa Nando sozinho por 1 minuto, só que a mente do palhaço está completamente insana, ele escuta a risada da Anitta e vê ela numa janela do hospital. Então ele sai correndo para chegar naquele quarto. O Heitor nem se preocupa. Quando o Nando chega nessa janela, ele percebe no quarto o cheiro dela, a cama arrumada. E essa cena dele correndo até o quarto é muito legal, é tipo um plano sequência dele entrando em quartos aleatórios, com um beat frenético no fundo. Nando sente o cheiro dela no travesseiro, então olha para a janela. Uma enfermeira pergunta se ele era parente da moça e diz que deixaram só umas coisas ali. Ela entrega para ele uma sacola com as roupas ensanguentadas que a Anitta ainda estava usando. O Nando surta e diz que está enlouquecendo e desmaia, mas foi tudo uma alucinação. Na casa da família, a Marta fala uma coisa que ela tinha dito lá no começo, que a família deles sempre sofre alguma desgraça na época de Natal, foi inclusive a época em que perderam a mãe das meninas. Venâncio volta daquela reunião onde ele falou umas atrocidades e fala que ninguém disse nada na cara dele, mas é óbvio que geral tá fofocando sobre eles na cidade. Heitor fala que amante não tira voto de ninguém e que as mulheres na cidade não têm voz, então tá tudo bem. A Marta fala que antigamente até podia ser, mas hoje não é bem assim. E geral ignora ela. Venâncio fala: poxa vida, qual é o homem que nunca traiu, que não frequenta bordel? Pelo menos não foi coisa de viado, senão a gente tinha perdido a eleição. E ele até se desculpa com o cara que tá acompanhando ele ali na campanha, que deve de ser viado. Fernando passa a noite no hospital e continua alucinando. Ele vê o fantasma da Anitta tendo relações com o Zezinho ali na cama e quase machuca a mão tentando quebrar uma janela. Essa cena é muito bizarra porque eles estão tipo dentro de uma sala de emergência, tem uma luz meio cinzenta, meio azul, parece mesmo que são 2 mortos, é muito estranho. E daí tem o Fernando gritando e se debatendo. O Heitor ainda acha que ele tá fingindo. Fernando diz que tá vendo ela e que ela é de carne e osso. Enquanto isso, Roberto liga pra Lúcia e fala que tá tudo bem com as crianças e que elas não sabem de nada. A Lúcia então conta pra Marta que não tá tancando essa cidade, que logo vai embora e que nunca mais vai voltar. A Marta responde que não há nada que o tempo não apague. Depois a Marta e o Heitor vão visitar o quarto do Fernando no hospital e ela reclama dele ter deixado a conta para eles pagarem. Só que enquanto isso ele foi lá pra fazenda atrás da Lúcia. Ele diz que se sente melhor e a Lucilena diz que acabou a confiança do relacionamento. Ele pede uma nova chance e repete, como na canção, não me deixe. Diz que precisa dela. E eu falei no começo que achava ridículo a Lucilena se contorcendo pro Fernando olhar pra ela. Agora eu tenho a obrigação de dizer que é muito mais patético ele fazendo isso, ainda mais porque ele realmente cometeu muitos vacilos. Lucilena diz que quando ela voltar pra São Paulo, será uma página virada. Mais tarde, o Fernando deixa ela na praça da cidade, aonde ela vai falar com a cigana finalmente. Mas antes dela descer do carro, ela fala que ele pode passar o Natal com a família se quiser, pelo menos em prol de passar o Natal com os filhos. Mas que se não quiser também, Feliz Natal e vai com Deus. A cigana fala pra Lucilena que ela vai ter muita felicidade ainda e viver um grande amor, daquelas paixões avassaladoras. Ela fala que paixão ela não quer não, mas amor ela tá aceita. Porque a paixão para ela fede a morte, e o amor tem cheiro de vida. Enquanto isso, o Fernando vai pro sobradinho e o jipe da Anitta ainda tá ali na frente. O pessoal do mercadinho conversa falando, lá, a menina tá no cemitério, Zezinho tá no hospital e o bonzão tá aí tranquilo. O Fernando vai revirando a casa da Anitta como se fosse dele novamente, mexendo nas coisinhas dela, e tudo ainda parece mostrar que ela tá ali, sabe? O carro, um copo de leite em cima da mesa, o quadro, a cama, a conchita.
É por isso que o nome da série é tão bom, né? Presença é uma coisa que pode ser usada pra gente viva, mas também pra gente não viva. E ele marca esse assombro que a Anitta tem na vida dele, mesmo antes dela passar pro outro lado. Todo esse fator dela ser uma pessoa extremamente marcante e peculiar. O animal do Fernando senta em cima da cama, liga o rádio e escuta No Me Quitte Pas. E o fantasma de Anitta aparece novamente. Eles brincam, correm pela casa, ela tá rindo, radiante como ela sempre foi, até sumir. Gente, essa cena me deixou muito triste, mano, muito triste mesmo. É exatamente aquela frase de Lolita que eu falei pra vocês. I was a daisy fresh girl and look what have you done to me. Só que o Nando encontra a mãe dela na cozinha. E ela já sabe de tudo, já que a filha se comunicava com ela através de cartas regularmente e contou tudo sobre o Nando. Fernando fala que vê ela, escuta ela, e a mãe dela conta que a Anitta também ouvia os mortos, e parecia não diferenciá-los quando falava deles. Ela diz que veio pra lá por uma recomendação da filha, que em carta diz que se ela morresse, era pra mãe dela entregar uma coisa pro Fernando. A mãe dela parece muito racional, distante e fria, mas fala da filha com carinho. Ela fala pro Fernando que tem muitas coisas entre a vida e a morte e que Anitta ainda tá querendo algo dele. Fernando fica bem confuso. Ele fala que ela era muito mentirosa. A mãe da Anitta fala: "Ah, mais que o senhor?" Ela então confirma toda a história sobre o Armando e diz que o sobradinho era dele. E isso me deixou pensando, será que ele tem a ver com a Cíntia? A moça que morreu com o amante no sobradinho antes da Anitta se mudar? Enfim, teria que confirmar as datas para ver se isso é possível, mas eu não fui atrás não. A moça entrega a Conchita pro Fernando, que rapidamente bota ela no lugar. Os dois fumam junto na sacada e o povo do mercadinho avisa que o Zezinho finalmente bateu as botas. Novamente, o seu Antônio pede para ele perdoar o menino. E a mãe da Anitta fala: "Assim acabou a história. Mas isso é justo? Será que Deus sabe mesmo o que faz?" E Fernando responde: "Não acredito em Deus." A mãe de Anitta pergunta de quem era a criança que ela esperava. Fernando se desespera porque ele achou que era mentira até o momento, e ela fala: "Não, mas foi isso que disse na autópsia." A gente não tem como saber se era verdade ou não. Nada impede a Anitta de ter pedido pra sua mãe continuar a mentira na carta, ou sei lá. Mas ela também não tinha por que mentir, né? Depois de um tempo, a mãe de Anitta se despede, dizendo que precisa pegar a estrada pra voltar pra casa, pra passar o Natal com os amigos dela. O Fernando fica meio passado, tipo, como é que você tá com cabeça pra Natal? A moça diz que ele pode ficar na casa o tempo que precisar e talvez isso o ajude a processar. Depois do ano novo ela volta, porque vai morar ali. E se o Fernando quiser, ele pode vir de tempos em tempos pra conversar sobre a Anitta. Essa foi a forma que a mãe dela encontrou de ficar perto da filha. E eu achei isso muito fofo. Tipo, ela sabe que o espírito ou a energia da Anitta ainda estão impregnados naquela casa, que ela amava tanto. E ela vai mudar de cidade só pra ficar perto do que restou da sua filha. Ela pode não ter sido uma boa mãe, mas ela nunca se esqueceu da filha. Mudando completamente de tom e de atmosfera, a gente vê a festa de Natal da família da Lucelena. Uma luz amarelo quente, músicas de Natal, e a Lúcia tá sorridente, pensando sobre o que a cigana disse. O Roberto convida ela pra dançar, e eles cantam. Enquanto isso, o Fernando tá pateticamente sentado na cama da Anitta, fumando, bebendo, desenhando ela e ouvindo No Me Quitte Pas. E do nada, acaba a luz da casa. Fernando fala que não tem mais medo da presença de Anitta. E ela diz que continua esperando ele. Ele diz que não quer morrer, mas a Anitta fala que ele tem que morrer, tá no destino deles. Ela acende umas velas usando o isqueiro dele, aquele isqueiro lá do começo. Fernando deseja que ela descanse em paz. A Anitta fala pra ele: "Então confesse, como tem coragem de passar como inocente?" Nando pergunta do que adianta agora que o Zezinho já tá morto. Ele ainda tá vivo e pode recomeçar a vida. À meia-noite, Anitta bota o menino Jesus no presépio que ela fez e tinha pedido pro Fernando fazer isso, na hora de sua morte. Ele insiste com ela falando: "Pô, me peça pra fazer qualquer coisa, menos pra morrer." Anitta então pede pra ser amada, uma última vez.
E o Fernando fala, mas como, você é um fantasma? E ela fala, não, sente aqui. Cada um tem o gosto que merece, né, guys? Eles se beijam enquanto na casa da família estão todos cantando Noite Feliz à meia-noite, em volta de um piano. O vento sopra a cortina sobre as velas do pequeno presépio de Anita. Mas assim que o Fernando nota, ela se agarra nele e não deixa que ele detenha o incêndio que acaba de começar no sobradinho. Tem uma coisa bonita nessa cena da família. A Luísa dá um beijo no rosto da Lúcia, fazendo finalmente as pazes com a madrasta. Na verdade, ela já estava mostrando apoio à Lúcia Helena desde que percebeu o quanto seu pai era tóxico para ela. O final da série é o sobradinho queimando e explodindo enquanto Anita diz 3 vezes: não me deixe, não me deixe, não me deixe. Eu estou completamente obcecado com essa série. Sério, eu tava gostando muito, mas esse episódio final, pra mim, foi tudo. Quando chegou na cena do Zezinho morrendo no chão, eu falei, nossa, podia acabar aqui, seria perfeito. Mas daí eu não teria visto todo o sofrimento do Fernando, que foi a cereja do bolo. E os desfechos da família e tudo mais. Confesso que eu não torcia pra Lúcia Helena, o que é errado, né? A gente tem que apoiar a corna em vez de apoiar o traidor. Mas ela é muito sonsinha da Silva. Eu fiquei feliz que ela tá feliz e com a vida renovada, mas eu não me importo tanto assim com isso. Uma pena mesmo foi a morte do Zé, mas eu acho que ele não ia conseguir viver com tudo aquilo depois. Então talvez tenha sido melhor mesmo. Eu gosto muito de todas as críticas sociais do texto. É muito parecido com o jeito que o Nelson Rodrigues critica a sociedade, fazendo os personagens caricatos falarem coisas absurdas, enquanto todo mundo em volta acha graça ou acha absurdo, porque é. Mas aqui o texto ele se leva a sério mesmo com essas críticas escrachadas, e eu achei isso, tipo, perfeito, no ponto, sabe? Todo mundo é extremamente hipócrita e profundo, os personagens que são realmente rasos são poucos, e até um personagem bosta como o Venâncio, que é o pai das meninas, traz alguma crítica velada. Ah, mas nem tudo que a gente assiste precisa ser super cabeça e ter críticas e não sei o que, o mundo tá chato, blá. Mas eu acho legal. Ainda mais se vem num envelope de draminha e dark romance. Eu considero pra caralho presença de Anita dark romance. Até porque tem todos os arquétipos que a gente precisa, né? Romance perturbador que não deveria ser romance, personagens abusivos um com o outro, um setup meio absurdo, e tem até o elemento sobrenatural que tem em algumas obras, já que isso deriva do romance gótico que era caracterizado por sobrenatural. Enfim, tô falando de forma bem rasa porque eu vou fazer um outro vídeo mais aprofundado sobre isso, que eu tô me ensaiando pra fazer já há meses. Logo mais vai sair. Eu amo as cringices e cafonices da Anita. Ela é uma personagem completamente apaixonante, mesmo ela sendo uma mentirosa, uma louca, uma esquisita, violenta e abusadora também. É impossível não se apaixonar por ela e não torcer por ela. Ela tem o X Factor que chama a atenção, sabe? Ela é carismática o suficiente para você amá-la, mesmo ela sendo uma heroína completamente deturpada. Eu queria mais informações sobre a mãe da Anita, eu nem sei como é que ela se chama. Eu queria mais informações sobre o Armando, como ele morreu, se ele teve o que merecia no final, sabe? Ou se ele teve uma morte tranquila. Queria entender melhor como que a Anita lida com a dor desse passado dela, porque parece que ela projetou tudo na mãe e deixou o Armando impune como um grande salvador. E muitas pessoas que vêm de uma família abusiva e pulam para outro lar abusivo têm muito esse sentimento de que não, este homem nojento e idoso tá me ajudando porque ele me tirou da minha família podre e cuida de mim enquanto também me usa, né? Enfim, eu amei a presença de Anita e eu acho que qualquer gringo poderia ter escrito Lolita, mas só um brasileiro escreveria a presença de Anita. Porque tem aquela coisa que tem no nosso DNA dessa crueza crítica e vulgaridade explorada de um jeito bonito.
Mas eu tô ficando muito artsy-fartsy já. Melhor acabar o vídeo. E sabe, eu concordo com ela. Eu espero muito que eu também esteja assombrando constantemente a memória de todo mundo que já foi significativo pra mim em algum momento. Eu quero ser inesquecível. Mas não sejam assim, porque isso faz muito mal pra gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e um abraço do seu irmão digital.